E aí, galera, tudo bem? Então, na aula passada a gente viu o deslocamento de equilíbrio, né? As perturbações que a gente pode fazer para que o equilíbrio não aconteça e aí a gente poder obter o produto ou o reagente que nós queremos. E agora eu vou fazer alguns exemplos com vocês para que vocês possam, então, fazer os exercícios que estão lá na apostila. E também para poder terminar a trilha, belezinha? Então, a gente começa com uma revisão rapidinha do deslocamento de equilíbrio e aí faremos as questões juntos. Vamos começar? Então, só para a gente relembrar aqui, 3 fatores que podem alterar o equilíbrio de uma reação. Então, nós temos a temperatura, a pressão e concentração. Então, quando eu altero esses fatores, eu tenho um deslocamento no equilíbrio da minha reação. E o lado que ocorre esse equilíbrio depende do que eu estou fazendo. Então, a gente vai usar a mesma reação lá de formação da amônia, com o mesmo ΔH, variação de entalpia, que ocorre quando nós temos essa reação. Então, vamos supor que a gente aumente a temperatura dessa reação, sabendo que o ΔH é negativo, essa reação ela é exotérmica. Então, eu sei que a reação direta, aquela que vai dos reagentes para os produtos, é uma reação exotérmica. Então, quando eu aumento a temperatura dessa reação, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido da reação endotérmica. Lembrando que se a direta é exo, a inversa é endo. Então, se eu aumento a temperatura para essa reação, eu estou deslocando o equilíbrio da minha reação para os reagentes. Então, eu vou obter mais reagentes do que produto. Agora, se eu diminuir a temperatura dessa reação, eu estou favorecendo a reação exotérmica acontecer. Então, eu estou favorecendo a reação direta, que é a reação de formação de produto. É a reação de formação da amônia. Tranquilo? O importante é identificar quem é exo, quem é endo, para daí saber o que vai acontecer. Na questão da pressão, a gente tem que verificar lá os volumes, né? Então, aqui para os reagentes, que é o nitrogênio e o hidrogênio, eu tenho 4 volumes, aqui 1 do nitrogênio e 3 do hidrogênio, e para o produto eu só tenho 2. Então, quando eu aumento a pressão desse sistema para essa reação, eu vou deslocar sempre o equilíbrio no sentido daquele lado que vai ter o menor volume. Então, nesse caso, eu estou favorecendo a reação direta. Eu estou favorecendo que eu produza mais produto, que eu produza mais amônia. Porque se eu aumento a pressão, eu estou automaticamente contraindo o volume, né? Então, eu sempre vou deslocar para o lado de menor volume. Agora, se eu diminuir a pressão do sistema, automaticamente eu aumento o volume dele. Então, eu desloco o equilíbrio para o sentido de maior volume. Então, eu vou favorecer agora a reação inversa. A reação que vai consumir ou vai produzir mais reagentes. Então, essa é a análise que vocês têm que fazer. Agora, se eu aumento ou diminuo a concentração, depende para quem eu estou fazendo isso. Então, se eu aumento a concentração de alguma substância, do reagente ou do produto dessa reação, eu sempre vou deslocar o equilíbrio no sentido oposto daquilo que eu tirei. Vamos supor que eu retirei, aliás, que eu coloquei amônia, que eu coloquei produto. Então, o deslocamento do equilíbrio vai para os reagentes, ele vai ao contrário, porque ele tem que consumir aquilo que foi colocado a mais. Quem que vai consumir mais produto? Os reagentes. Então, eu desloco para o lado da produção de reagentes. Agora, se eu retirar amônia, se eu retirar produto, se eu diminuir a concentração dele, eu estou deslocando o equilíbrio no mesmo sentido da onde eu retirei. Porque agora o equilíbrio tende a repor aquilo que foi retirado. Então, eu estou deslocando para a formação dos produtos novamente. Não é difícil, né, galera? Depois dessa revisão, agora a gente vai para os exercícios e aí vocês vão conseguir realizar aqueles lá da apostila e do caderno de atividade. Então, a primeira questão, ele está falando sobre a constante de equilíbrio para a reação. Então, quando a gente faz uma análise do deslocamento de equilíbrio com a constante de equilíbrio, que é aquela que nós calculamos de acordo com os reagentes e produtos, a gente tem que levar em consideração isso aqui. Quando eu percebo que há um aumento, ou ele me disse no enunciado, quando eu não precisei calcular, que é o caso dessa questão,
que houve um aumento do Kc, houve um aumento da constante de equilíbrio, então eu estou favorecendo a reação direta para qualquer tipo de reação. Se aumenta a constante de equilíbrio, se eu tenho um valor maior de constante de equilíbrio, eu estou favorecendo a reação direta, aquela dos reagentes produzindo produtos. Agora, se há uma diminuição da constante de equilíbrio, eu estou favorecendo a reação inversa, aquela em que os produtos vão produzir os reagentes. Então, isso geralmente aparece no enunciado. Ele está falando aqui, ó, a constante de equilíbrio para a reação ali de formação de amônia diminui com o aumento da temperatura. Então, se ela diminui, eu tenho que verificar o que está acontecendo. Então, se há uma diminuição da constante de equilíbrio com o aumento da temperatura, eu sei que a reação direta ela é exotérmica. Porque se ela fosse endotérmica, eu estaria favorecendo essa constante de equilíbrio a aumentar, né? Então, se ela diminuiu, a formação de amônia é uma reação exotérmica. Então, cuidado com isso aqui. Depende da forma que a gente está analisando. Ele falou que a constante de equilíbrio diminuiu. Se diminuiu com o aumento da temperatura, a reação direta ela é exotérmica. Quer dizer que a reação inversa vai ser favorecida com esse aumento da temperatura. Então, a inversa é endotérmica. É isso que a gente tem que cuidar. Então, ele está pedindo para a gente analisar. A letra A já seria correta, né? Porque se eu sei que diminuiu o Kc, eu estou favorecendo a inversa. A inversa, então, é aquela que vai ser favorecida com o aumento da temperatura. Então, é a inversa que vai ser endotérmica. E a direta, porque ele não estabeleceu aqui, vai ser a reação exotérmica. Como ele está falando de formação de amônia, a formação de amônia é uma reação exotérmica, é isso que eu levo em consideração. A direta é uma reação exotérmica. A letra B, o equilíbrio da reação desloca-se para a direita com o aumento da temperatura. Não, porque se diminuiu o Kc, eu estou favorecendo a inversa. Então, só vai se deslocar para a esquerda, que é onde eu estou favorecendo a inversa. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço a endotérmica. E nós já descobrimos que a endotérmica é a inversa. Então, a letra B está incorreta. Letra C. A diminuição da velocidade da reação endotérmica pelo aumento da temperatura. Há uma diminuição da velocidade da reação endotérmica pelo aumento da temperatura. Se a reação é endotérmica, vamos supor ele está falando da inversa que é endotérmica, quando eu aumento a temperatura, eu automaticamente aumento a velocidade, porque eu estou favorecendo que isso aconteça. Né? Eu tenho mais temperatura, eu tenho maior agitação dessas partículas, então há uma aceleração, há um aumento dessa velocidade. Letra D. A formação de amônia ocorre com a absorção de calor. Se eu diminuir o Kc com o aumento da temperatura, quer dizer que a inversa é a endotérmica. Então, quem vai absorver calor são os reagentes, e não a formação de amônia. A formação de amônia é exotérmica e ela ocorre com liberação de calor. E o aumento da temperatura favorece os produtos formados pela reação exotérmica. O aumento da temperatura favorece os reagentes dessa reação, porque é a inversa que está sendo favorecida, porque é a inversa que é a endotérmica. A exotérmica só vai ser favorecida se eu diminuir a temperatura. Tudo bem? Eu sei que são bastante coisas para a gente fazer a interpretação, mas não é difícil. Você só tem que lembrar dos fatores que deslocam o equilíbrio e lembrar também que a gente já viu isso lá nos fatores que alteram a velocidade das reações, porque está tudo ligado. É só fazer a interpretação. Então, a letra A aqui é a correta. Questão 2. O metanol usado como combustível pode ser obtido industrialmente pela hidrogenação do monóxido de carbono de acordo com a equação representada abaixo. Então, eu tenho o monóxido de carbono reagindo com hidrogênio, formando o metanol. E ele já deu o ΔH dessa reação. Se o ΔH é menor que zero, é um ΔH negativo, indicando que a reação é exotérmica. Primeira análise que a gente faz aqui.
que ele está pedindo? Assinale a alternativa incorreta. Letra A diminuição da temperatura favorece a produção do metanol. Exato, porque se a reação é exotérmica, e se eu diminuir a temperatura, eu vou favorecer a exotérmica. Qual que é a exotérmica? Aquela que está produzindo metanol, aquela que sai dos reagentes para os produtos. Então, se eu diminuir a temperatura, eu estou favorecendo a produção de metanol. Então, a letra A está correta e nós queremos as incorreto ou a incorreta. Letra B. O aumento da pressão total sobre o sistema favorece a produção de monóxido de carbono. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Nos volumes. Então, no metanol eu tenho um volume e nos reagentes eu tenho 1 mais 2, 3 volumes. Ok? Quando eu aumento a pressão, eu estou favorecendo lá de menor volume, porque há uma contração do volume com o aumento da pressão. Então, se eu aumento a pressão, eu estou favorecendo a produção de metanol, porque é o lado de menor volume. Então, a letra B é a incorreta. Letra C. O aumento da concentração de hidrogênio aumenta a concentração de metanol no equilíbrio. Então, se eu aumento a concentração de um reagente, eu desloco no sentido oposto. Então, se eu aumento o reagente, eu produzo mais produto. Letra D. Trata-se de uma reação exotérmica. Certamente, ele já deu o ΔH que é menor que zero. ΔH menor que zero é negativo, negativo a reação exotérmica. Tranquilinho, né? Vamos para a última questão que a gente vai analisar hoje. Então, vocês vão ter bastante material aí para poder trabalhar com as outras questões. Número 3. Considere o equilíbrio abaixo, que representa a síntese industrial da amônia. De novo, a reação da amônia ela é a mais utilizada em todos os vestibulares. E no Enem também. Então, ele deu a formação de amônia e deu que o ΔH é abaixo de zero, negativo. Para aumentar o rendimento da reação, basta deslocar o equilíbrio para a direita. Então, ele já deu o resultado disso, né? Eu sei que eu tenho que aumentar o rendimento da reação e eu sei que eu tenho que deslocar esse equilíbrio para a direita, que é para o lado da produção de mais produto. Um aluno propôs os seguintes procedimentos para que isso ocorra. 1. Aumento da temperatura sob pressão constante. A1 não vai dar certo porque a reação é exotérmica. Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a inversa, que é endo. E aí eu vou favorecer a produção de reagente, não de produto. Então, a primeira está incorreta. Se eu aumentar a temperatura, eu não favoreço a reação exotérmica, não produzo amônia. 2. O aumento da pressão sob temperatura constante. Então, desse lado aqui eu tenho 4 volumes e desse lado aqui eu tenho 2 volumes. Se eu aumento a pressão, eu desloco para o lado de menor volume. Então, eu desloco sim o equilíbrio para a direita, produzindo mais amônia. Então, a 2 já é correta. Então, a B cai fora, a C cai fora e a E cai fora. E aí já ficou mais fácil, porque se eu sei que a 1 já está errada, a outra opção é a 4. Número 3. Adição de mais catalisador ao sistema reacional. Catalisador não altera equilíbrio. Catalisador não desloca equilíbrio. Se eu colocar mais catalisador, eu só acelero essa reação a atingir o equilíbrio. Eu não altero nada. Eu não faço deslocamento. Então, a 3 está errada. 4. Remoção da amônia à medida que for sendo formada. Quando eu removo alguma coisa, vamos diminuir aqui a quantidade de amônia, que foi isso que ele fez, o meu sistema desloca o equilíbrio no sentido de repor aquilo que foi retirado. Então, se eu estou retirando amônia, o equilíbrio vai para a direita para repor mais essa amônia, e ele vai produzindo mais. Então, a 2 e a 4 são as corretas. Então, essa parte de deslocamento de equilíbrio ela é muito importante, porque o vestibular do Enem pede muito isso para você, porque é interpretação. Ele quer saber não que você sabe calcular uma constante, mas que você sabe interpretar o que ela significa aqui. Ou o que acontece quando eu altero os fatores, né, que podem também alterar a constante de equilíbrio. Então, eu quero que vocês tentem fazer alguns exercícios da apostila do caderno de atividade e me procurem se tiverem dúvidas, mas na próxima aula eu já vou corrigindo isso com vocês. Belezinha, pessoal? Até a próxima aula!